Então, galera, mais um vídeo aqui sobre produção de resumo, tá? Aproveitem a aula, observem atentamente cada exemplo, cada modelo fornecido e bons estudos. Bom, galera, nós temos aqui uma introdução sobre o resumo, né? Sobre a presença do resumo nas nossas vidas e também uma reflexão de que nós produzimos resumos na nossa vida cotidiana, né? Oralmente, por escrito. Nós sintetizamos frequentemente, né, informações que nós presenciamos, né? Tanto faz para contar um livro que a gente leu, para contar como foi uma aula, né? Então nós vamos estudar algumas estratégias para a elaboração de resumos. Estamos um foco no texto aqui. Temos o texto 1, né? O texto 1 é um resumo, né? Um resumo de um artigo, né? Através deste resumo, através deste artigo, pretendemos problematizar o papel desempenhado pelo gigante Adamastor na epopeia Os Lusíadas de Camões. Ao se deparar com esta personagem, Vasco da Gama ultrapassa uma fronteira e do local onde se encontra, o nauta português consegue apreender tanto o antigo quanto o novo, sob uma perspectiva singular. Adamastor é um hiato situado entre o passado e o futuro, entre o vício e a virtude, entre o comedimento e o excesso. Afinal, o que suas profecias dão a entender? Quais são as memórias forjadas pelo gigante? Enfim, como ele relaciona passado e presente. Então, isso é um resumo que está disponível em um periódico, né, gente? É um resumo científico, tá? Vamos ver outros agora. Aqui nós temos um resumo 2, que notoriamente, né, é um resumo de uma novela, como está informado na fonte aí, né, abaixo do texto. Então, Cris arma um plano para prejudicar Regina, blá, blá, blá. Vocês pausem o vídeo, leiam, tá, gente? O texto 3 é outro resumo, né? Na sua epopeia, Os Lusíadas, Camões narra-nos a história da viagem destes segundos argonautas. A viagem não é, no entanto, contada por ordem cronológica. A narração dos Lusíadas começa com a esquadra de Vasco da Gama, já perto de Moçambique. Nos primeiros cantos, Camões descreve a viagem da frota deste canal, desde o canal de Moçambique até Melinde. A descrição da viagem desde a largada de Lisboa até Melinde é feita no canto 5, contada na primeira pessoa por Vasco da Gama ao rei de Melinde. A narração continua no canto 6 com a travessia do oceano de Melinde a Calicut. Aqui no texto 4 é mais um resumo para a prova de geografia, né? O processo de urbanização do território brasileiro, né? Se intensificou com o desenvolvimento, blá, blá, blá. Gente, pausem o vídeo e leiam os resumos, tá bom? Atentando aqui para a observação, lá ao final deste resumo 4, observação: para fazer esse resumo, usei informações do PowerPoint do professor, do livro e da internet. Se alguma coisa estiver errada, me avisem que eu conserto. Se quiserem completar o resumo, fiquem à vontade. Isso aí é uma observação deixada pelo produtor do resumo aí, né? Possivelmente um aluno. Aqui nós temos as 5 questões, né? Sobre os resumos que acabamos de ler. Tá, gente? Respondam tranquilamente, respondam conscientemente e esperem as respectivas respostas, como de costume. Aqui nós temos a sexta e a sétima questão, né? A sexta, principalmente, quem é o autor do texto que foi resumido, né? No resumo 2, narra em períodos curtos diversas ações sequenciais e não faz referência ao texto-fonte nem ao autor. Essas características se devem a algumas particularidades de textos como esse e não prejudicam a sua compreensão. Eu comentei, quando eu estava lendo cada resumo, eu comentei quem provavelmente seria o produtor de cada resumo, gente. Então voltem o vídeo um pouquinho, né? E detectem isso daí, tá bom? Retornem aos resumos, tá bom? E façam essa reflexão sobre quem seria o público-alvo de cada resumo, né? Que informações o público-alvo tem, né? As opiniões do público-alvo, etc. Tudo bem? Vamos lá, então.
Aqui temos um trecho lá, né, do gigante Adamastor, na questão 8. Então, temos o comando aí. Nesse trecho, o autor do resumo faz referência a duas vozes presentes em Os Lusíadas, a de Camões e a de Vasco da Gama. De acordo com o resumo, o que Camões narra, o que Vasco da Gama narra, identifica o agente relativo a cada uma das formas verbais destacadas no trecho. Para finalizar a questão 9, né, gente? Com referência ao resumo 4. Façam com carinho e aguardem a respectiva resposta. Então, nós temos aqui, né, o tópico como fazer um resumo. Então, você viu que os resumos, dependendo do objetivo de quem os escreve, podem ser bastante diferentes uns dos outros. Embora haja diferentes maneiras de fazer um resumo adequado, é importante que alguns procedimentos sejam observados na produção desse texto. Que procedimentos são esses? Os principais são estes. A compreensão global do texto a ser resumido. Gente, não existe fazer resumo sem ler o texto, tá? Para compreender, eu tenho que ler. A sumarização, isto é, a sintetização por meio da seleção de algumas informações e da exclusão de outras. A organização das vozes, de modo que fique claro qual é a voz do autor do resumo, qual é a voz do autor do texto resumido e as vozes citadas dele, tá? Então, nós temos aqui a introdução, né, o texto Camões e a Máquina do Mundo, né? Pausem o vídeo, façam a sua leitura, né? Aqui nós temos a segunda parte do texto. Pausem o vídeo, façam a leitura na íntegra, tá, gente? Lembrando que o primeiro passo para a elaboração do resumo, este texto aqui não é o resumo, tá? Este é o texto na íntegra, mas o primeiro passo para a elaboração do resumo é a compreensão global, então é preciso ler, ok? Nós chegamos ao final do texto, né? Do texto original, do texto que vai dar origem ao resumo, e aqui vocês devem estar se perguntando, para que esse monte de texto sublinhado, hein? Vamos ver a resposta logo a seguir. Nós temos aqui o resumo, né? Vamos ler esse resumo na íntegra, tá, gente? E ver como que eu falo, né, do texto que nós acabamos de ler, né? Que informações eu estou colocando aqui no resumo, que informações eu deixei de colocar, né? Observem aí a referência constante ao João da Mata Costa, que é o professor da UFRN, né? O que que ele colocou, né, lá no seu texto, né, que eu resumi aqui. Tudo bem, gente? Vamos lá. Pausem o vídeo, observem atentamente aí o que está presente aqui nesse trecho, né? O que deixou de estar presente, tá bom? Façam isso de maneira consciente, de maneira tranquila e vamos prosseguir. Aqui nós temos duas questões que vocês devem responder e esperar as respectivas respostas. Aqui nós observamos algumas estratégias, né, que foram utilizadas no resumo a partir do texto original, né? Então, lá no texto original, lembra daquele sublinhado, gente? Então, tá aqui, né? Então, isso foi sublinhado do texto original e foi colocado no resumo com acréscimo de informações, né? Então, eu devo mencionar o autor do texto no meu resumo, né? Então, João da Mata comenta no texto Camões e a Máquina do Mundo que até o século XVI a astrologia e a astronomia estavam muito próximas. Você pode estar se perguntando, poxa, mas não é para resumir? Fez foi acrescentar informações ali. Claro, isso aqui eu vou estar situando o meu leitor, né? Depois vai ficar resumido, como vocês podem perceber aí, né? Mais adiante no resumo. Como, por exemplo, nessa terceira linha, né? Costa considera que alguns escritos sobre o tema foram fundamentais para as grandes navegações, né? Isso lá no texto original está sendo citado em detalhes quais foram os escritos, né? Então, dois foram os grandes sábios portugueses responsáveis, blá, blá, blá. Tá, gente? Vamos lá, então, observar o que se manteve do texto original e o que foi suprimido do texto original, tá?
o que ainda permanece e o que saiu, tá, gente? Tudo bem? Bom, gente, aqui mais uma vez vocês vão responder as questões e esperar as respostas que eu estarei mandando o mais rápido possível, tá? Agora prestem atenção para a atividade que eu vou falar agora para vocês, tá? A atividade de vocês vai ser resumir um texto utilizando as técnicas aprendidas aí, tá? Vocês vão resumir esse texto que eu vou mandar para vocês individualmente agora, tá bom? Então, leiam os resumos produzidos aqui, tá? Leiam outros resumos, tá bom? E produzam esse resumo, tá, de maneira consciente, tá? Eu vou mandar para vocês agora, para que vocês possam ter a primeira atividade aí avaliativa do segundo bimestre. Grande abraço e bom trabalho para vocês.